Política, com Rosiane Carvalho. Já está conosco na ponta da linha e por Skype com imagens no YouTube da Band News Difusora, Rosiane Carvalho, que continua acompanhando o terceiro dia do ATL. Rosiane Carvalho, que está no terceiro dia dessa cobertura. Boa tarde para você, Rose. O que você destaca para a gente? Oi, Ricardo. Boa tarde para você, para todos os ouvintes aí da Band News e as ouvintes. Hoje a gente tem aqui vários eventos novamente, várias tendas. Está tendo uma tenda agora aqui na COIAB, que está tratando com indígenas de fora do país que estão falando a respeito de direitos, ainda lutam por legislações. Veja, com todo o problema que nós temos no Brasil, nós temos legislações que estão sendo desobedecidas. Em outros países, nem legislações existem. Mas aqui do meu lado está o Jorge Eduardo, ele é um articulador e alguém da divulgação do Greenpeace, aí no estado do Amazonas, mas também tem dados nacionais a respeito de garimpo. Eles lançaram ontem um relatório que vale muito a pena, especialmente para jornalistas. A consulta tem muitos dados que rendem matéria. E ele vai tratar um pouquinho da gente do principal ou dos principais destaques, Jorge, a respeito desse relatório que vocês divulgaram ontem. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente lançou ontem, aqui no acampamento Terra Livre, o Greenpeace lançou o relatório Ouro Tóxico, em que a gente tenta atualizar o debate sobre o garimpo legal dentro das terras indígenas da Amazônia. E a gente tem duas premissas principais nesse livro. A gente primeiro atualiza os dados, né? Então a gente fala um pouco de como é que está o estado do garimpo em alguns territórios muito significativos e emblemáticos, e a gente também fala um pouco da demanda internacional que existe pelo ouro amazônico, né? A pressão que existe sobre os territórios amazônicos e a busca pelo ouro de maneira irregular, ela não acontece, ela não vem só do Brasil, ela vem do exterior também. Então a gente tem vários países, bancos nacionais e uma demanda por ouro internacional, uma demanda internacional por ouro que traz uma pressão sobre a Amazônia e sobre os territórios. Então a gente quis falar um pouco disso. A gente percebeu, entre os resultados do nosso levantamento aqui, de que algumas das principais terras indígenas que sofrem com garimpo, como a terra indígena Yanomami e Munduruku, tiveram redução, né, nos últimos 2 anos, 23 e 24. Então, a gente tem um governo federal que dá mostras de comprometimento, de combater o garimpo legal. Várias ferramentas mostram que está havendo uma redução, só que o que a gente percebe também é que o garimpo legal ele tem uma questão de persistência e de migração. Então, o garimpo continua sendo um problema, continua sendo um vetor de destruição da Amazônia, e ele está indo para outros territórios também. Então, no relatório, a gente cita, por exemplo, a terra indígena Sararé, que fica no Mato Grosso e que teve um aumento de 2022 para 2023 de 93% da sua área desmatada por garimpo. Então, a gente quis atualizar o debate sobre o garimpo legal e mostrar que, não só aqui no Brasil, mas a comunidade internacional também tem responsabilidade sobre essa problemática. O ouro que os europeus consomem, por exemplo, pode estar vinculado ao envenenamento dos rios, a uma violação de direito humano, à destruição da Amazônia. E essa é uma reflexão, um debate que todo mundo precisa fazer. Muito bem, pelo que você expôs, que está no relatório, existe um mercado ilegal que, quando alguém combate num determinado ponto, ele acaba surgindo com as mesmas pessoas, com os mesmos equipamentos, vamos colocar assim, instrumentos em outro canto na Amazônia. Esse é um ponto. E tem um ponto do consumo. É muito interessante, não é uma demanda do Brasil, é uma demanda internacional. E o Greenpeace, como tem sedes e tem setores, trabalhos em vários países, lançou esse relatório em outras línguas e outros países para que possa ter uma consciência nesse consumo. É isso, Jorge? Isso, na verdade, como a gente entendeu que essa demanda ela é internacional, a gente achou que seria interessante usar os recursos que o Greenpeace tem como uma organização global para fomentar esse debate, né? Então, a gente não só tratou, por exemplo, dos países que compram esse ouro, como a responsabilidade dos bancos nacionais, né? Então, o ouro ele ainda é muito usado como um ativo financeiro. Então, você tem mais de 70 bancos centrais nacionais por todo o mundo que compram ouro em período de estabilidade, e esses bancos têm praticamente 1/5 de todo o ouro que já foi explorado pela humanidade está dentro dos cofres desses bancos, né? O que acontece? Em períodos de muita crise e instabilidade, os bancos nacionais vão atrás de um ativo financeiro estável e o ouro cumpre esse papel, né? Então, a gente está vivendo num momento de crise climática, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, o trumpismo aparecendo com muita força. Então, a gente está vivendo um momento de estabilidade e o preço do ouro está indo lá para cima. Isso se reflete como? No apetite que os garimpeiros ganham aqui no Brasil por continuar explorando as terras indígenas, as áreas protegidas,
e outros tipos de território. E aí o que a gente quis fazer com esse relatório também, entendendo essa demanda e esse apelo internacional, é usar outros escritórios do Greenpeace para também falar desse assunto. Então a gente lançou versões em inglês, em alemão e francês desse relatório, a gente fez um lançamento global, né? Então a gente mandou material para a imprensa, tem colegas fazendo articulação em diferentes escritórios, para ir um pouco por esse caminho, mostrar que o garimpo, o combate ao garimpo não pode ser uma demanda só brasileira, não é só o Brasil que tem que agir aqui. Você tem que ter outros países da comunidade europeia e outros atores internacionais também dedicados a essa luta. Muito bem, obrigada, Jorge. Esse relatório é importante ser consultado, ser esmiuçado por nós jornalistas. Ele mostra ângulos que não estão sendo mostrados até nessa guerra em relação à forma como o presidente americano está conduzindo, Trump está conduzindo a economia, né, a relação com os outros países. Muito obrigada. Quem quiser consultar o relatório, consegue baixar onde? Olha, a gente está disponibilizando o relatório, a gente tem alguns exemplares impressos aqui no acampamento Terra Livre, estamos distribuindo, mas nos canais oficiais do Greenpeace, no site do Greenpeace Brasil, a gente também tem links lá com a versão em PDF, tanto em português quanto em outros idiomas. Então, quem tiver interesse, acesse as redes sociais ou o site do Greenpeace, greenpeace.org.br, e você vai encontrar uma cópia lá para você baixar, você ler e contribuir também com esse debate e com essa luta e trabalhar junto com a gente pela proteção da Amazônia e dos territórios indígenas do Brasil. Obrigada, Jorge. Parabéns pelo trabalho. Jorge foi meu colega de faculdade. Agora, a gente vai ouvir um pouquinho o doutor Paulo Pancararu. Ele é um advogado indígena, um primeiro advogado indígena que também construiu a rede de advogados indígenas. E ele hoje está trazendo para a gente uma novidade de um livro que está sendo lançado aqui no acampamento Terra Livre a respeito da advocacia indígena. Tudo bem, doutor Paulo? Mais uma vez bem-vindo aqui à Band News de Manaus. Conta para a gente o que significa o lançamento desse livro e também a homenagem que vocês fizeram para a doutora Cris de Baré. Boa tarde, obrigado por essa oportunidade. Sempre é uma honra conversar com vocês, pessoas que assistem esse programa. E realmente nós estamos fazendo uma homenagem à doutora Cris Baré, que participou na criação da rede dos advogados e advogadas indígenas do Brasil. Doutora Cris, uma grande articuladora, perfil diplomático, sempre preocupada com a advocacia. Então, trazendo nesse livro uma homenagem a ela, inclusive com um artigo escrito por ela. E aqui nesse livro nós falamos sobre diferentes temas de direitos dos povos indígenas, de questões territoriais, ambientais, processos de consulta. Então, é um livro que vai servir para orientar a atuação dos advogados e advogados indígenas e também pessoas que têm afinidade com o tema. Olha, então a gente teve aí a fala do Dr. Paulo Pancararu sobre o lançamento desse livro, a rede de advogados indígenas cada vez mais fortalecida, atuando na defesa dos direitos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, com uma qualidade muito superior a qualquer advogado que conheça muito do direito, mas não entenda as realidades indígenas. Então, fica aqui, o livro ele não está ainda disponível para venda, mas é um livro importante nessa história da advocacia indígena. Ricardo, com você. Obrigado, Rosene, até amanhã.